No dia 20 de junho deste ano, data em que a Igreja Católica celebra a solenidade de Corpus Christi, a solenidade do corpo e o sangue de Jesus Cristo, durante a realização da Marcha para Jesus em São Paulo, o cantor gospel Fernandinho disse no meio do seu show de que o Brasil não tem uma senhora, e sim um senhor. E o nome dele é Jesus. Essa declaração de Fernandinho repercutiu imensamente no Brasil e também até mesmo internacionalmente, quando ele criticava um ato do governo federal dedicando o Brasil a Nossa Senhora. E todos sabem de que a padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida. Para você que está nos acompanhando, nós iremos exibir agora a declaração do cantor Fernandinho na tela. Diante dessa declaração e da repercussão entre os católicos, a gente vai conversar agora com o sacerdote, professor e também filósofo, Padre Francivaldo do Nascimento Albuquerque, sacerdote da Diocese de Cajazeiras. Padre, como se ouviu essa declaração do cantor Fernandinho durante a Marcha para Jesus? Com grande tristeza. Primeiro é a falta de conhecimento e de respeito. O princípio mais agredido na sociedade brasileira no momento é o respeito. O respeito, só quem consegue entender a palavra respeito é quem tem cultura, quem tem cérebro, quem tem coração, quem pensa. E no Brasil, a maior crise, como descreveu muito bem há pouco tempo o presidente da Câmara, essa anemia, a falta de pensamento no governo, no país e na nação. E assim o Brasil vai todo dia formando assembleias onde o que menos falta, o que menos tem é respeito. O grande filósofo do século XVIII, Immanuel Kant, ele dizia, é fazendo por dever que se merece respeito. Uma nação grande, ela engrandece tudo que faz na proporção que respeita o outro, onde a liberdade é o grande pressuposto para a validade de qualquer ato que se fale ou que se faça. Então, quando não se tem esse conhecimento, se faz da praça, do microfone, das assembleias, o grande palco da imbecilidade, da falta de respeito e da desconstrução do pensamento e das relações sociais, culturais que constroem um país, uma nação, uma religião. Como se ouviu no vídeo, que inclusive foi divulgado nas redes sociais, e que a própria igreja, alguns padres já estão se manifestando contrários a essa declaração, e a grande pergunta que fica no meio é, mas existe realmente na Bíblia algo dedicado à própria mãe de Jesus que possa justificar a dedicação de um país inteiro a ela? Mesmo que não tivesse, há 500 anos que nós moramos, que os colonizadores, que a fé cristã católica chegou ao Brasil, que se professa a fé, a devoção a Maria, a mãe de Deus. E aí a maior religião do Brasil é o catolicismo, é a grande massa histórica que teve Nossa Senhora Padroeira do Brasil, Aparecida. Isso aí, todo o país, a sua grande maioria religiosa, venera, tem Maria como a mãe de Deus, a Senhora, referência, modelo para todas as senhoras e mulheres, né, neste país, nesse Brasil. O pobre cantor é pobre de tudo. O que é pobre desse sentido? É o desprovido de cultura, de conhecimento e de respeito. Primeiro, ele fazer na sua ignorância, meu Deus, é muita inocência, muita presunção, um cantor despreparado chegar num palco e dizer para o Brasil todo que esse país não tem uma senhora e tem um senhor. Primeiro é desconhecimento da história, da cultura, da fé e de um povo. E um sujeito sem história e sem memória não é um sujeito, é um objeto qualquer da existência, do cenário da vida. Nossos pesos, esse pobre cantor, que Nossa Senhora o perdoe, que Deus o perdoe, né? Que ele se prepare mais, né, para ir para o palco,
como muitos outros que vão nesse Brasil, fazer mal, né? Não construir o mundo com palavras. As palavras edificam e os exemplos arrastam. Foi durante esse mesmo evento aí que o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve presente e lá fez o que é já tradicional por parte dele, o sinal da arma, aquele sinal que ele ficou conhecido internacionalmente. Como é que o senhor vê um ato dessa natureza em uma marcha para Jesus? É exatamente o mesmo nível da Assembleia. O cantor, né? O líder que vai para a Assembleia e esse presidente tem virado no Brasil a ícone, né? Da ignorância, do deboche e do folclore do Brasil. Tanto é que essa semana, os atos que ele faz, o que ele fala, ele mesmo fala e de tarde desmancha, desdiz. E essa semana o Senado exatamente reprovou, derrubou, né, os atos, os decretos dele, da posse, do uso de arma, enfim, uma tristeza. É o presidente que é desmoralizado no que fala, no que faz e no que pensa também, cérebro não tem, não é? Então a gente fica triste também. O país é um país de paz, é um país que precisa de educação, que é a grande arma do povo. Ele fecha, ele corta subsídio, ele corta orçamento universitário, instituto, enfim, é um presidente que está na contramão do mundo. Cara, colocar arma, gesticular arma no país que mais se mata nas Américas e no mundo, quer dizer, isso é o grande descaso para o povo. Então, para o presidente também, que fez esse gesto em público de usar arma, nossa misericórdia para com ele. Na cruz, Jesus disse, eles não sabem o que fazem, e a gente olha para esse presidente também, ele não sabe o que faz, porque não está preparado para fazer bem feito o que devia fazer por esse país. E a imagem é justamente essa aqui, Francivaldo, olha, que mostra o presidente da República fazendo o sinal da arma e ao redor dele, em torno do presidente, vários líderes religiosos, pastores, pastoras, missionários, presbíteros. Como é que o senhor vê esse envolvimento desses líderes religiosos com o próprio presidente da República, que em um evento religioso faz sinal de arma? Esta é a corte da morte, auxiliada pelos profetas da corte, né? Bajuladores. Todos esses pastores que estão aí são bajuladores do poder, das armas. Se o Bolsonaro mandasse que eles se deitassem, eles se deitariam também tudo. São capachos da corte, né? O mundo precisa de profeta, homens que falam em nome de Deus e falam exatamente palavra de libertação, palavra de vida. Não prestar esse culto à morte, à subserviência e às armas. É o fim de uma geração que está passando. Isso não vai durar muito tempo. O país já está vendo essa chacota, né, desse grupo de pastores necróficos, oportunistas, amigos do poder, né, e não de Jesus, que deviam reprovar a atitude das armas, mas se dobram diante de um gesto necrófico, de morte, de injustiça, um gesto desse. Quantas crianças passaram a repetir esse gesto de morte, né, pelo um presidente sem respeito à nação, à paz, à Bíblia e à Constituição, que ele botou tantas vezes batendo em cima, dizendo que ia governar esse país, uma mão na Constituição e a outra na Bíblia. A gente está vendo o contrário. Usou a Bíblia e a Constituição exatamente para usar o povo de forma absurda, irresponsável e criminosa. O respeito deve ser sempre a marca, o princípio basilar, para que as nações, as filosofias, os diversos segmentos, as etnias, os povos, as opções morais e sexuais se respeitem. E no final tenhamos a paz como grande elo da unidade e a gente possa conviver respeitando as diferenças uns dos outros. Isso é construir um Brasil diferente, um Brasil decente. O senhor acha que foi um ato ofensivo até à própria igreja aqui no Brasil? Isso é uma agressão a todo mundo, à Constituição, à Bíblia, à igreja, a 500 anos de cultura que tem, a religiosidade popular, as instituições todas. Você não chega numa associação comunitária de bairro, é impossível no estatuto, qualquer coisa, ter qualquer princípio ou artigo que estimule ou que aprove a arma, a violência. O país é um país de paz, sempre foi. Nosso Deus é o Deus da paz. Esse viés ou esse
artifício de enganar o povo com história de arma, isso é coisa para gente besta, gente cavilosa. No italiano, imbecile, quer dizer besta. Nós não somos um povo besta, nós somos um povo inteligente, formados, educados, para construir um país grande, nas suas grandes diferenças, marcada pelo o respeito. A sua mensagem final para quem está nos acompanhando. Quem não aprendeu a amar, nunca vai aprender a respeitar. O respeito é uma expressão do amor maduro, grande, decente, inteligente. Se o Brasil quiser crescer como gente, como um espaço de liberdade, de esperança, como a própria Bíblia diz, falando sobre Abraão, é preciso, nesse momento, ter esperança. Contra toda esperança, ter esperança. Nós podemos construir um país diferente quando não concordarmos com absurdos e colocarmos o respeito como a forma e a norma da convivência pacífica, humana, na esperança de construirmos um país de paz, onde a educação seja a arma mais forte que melhore nossas relações de irmãos e de cidadão dessa pátria, feita por Deus e abençoada por essa grande mãe, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.